Do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da contratação do Palmeiras. Palmeiras fechou a contratação do meia Felipe Anderson e inclusive ele foi muito elogiado aí pelos comentaristas, elogiaram essa baita contratação do Palmeiras e na surdina, né, pessoal, sem mais nem menos, sem ninguém esperar, Palmeiras anunciou essa contratação aí na tarde dessa segunda-feira. Antes de soltar o vídeo para a gente estar analisando o que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O tem entrado bem no segundo tempo dos jogos, ou inicialmente, ou até começando. E o Felipe Anderson, que a gente tem que esperar ver como é que ele vai chegar, claro, mas é um jogador que, pelo que ele vem jogando nos últimos anos no futebol europeu, ele é hoje de uma prateleira acima do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Isso. Então, se ele conseguir empregar essa qualidade que ele vem mostrando nos últimos anos na Lazio, a ponto de sempre ser vinculado a alguma outra grande equipe europeia, o Palmeiras vai ter um jogador de primeiríssimo nível no seu time, bastante interessante como ele pode ser utilizado. E tem essa questão assim, esse papo de que o jogador voltou para o Palmeiras, para o Brasil, porque quer se aproximar de seleção brasileira, a gente ouve isso bastante, né? A gente nunca sabe até que ponto realmente isso pesa para o atleta. Mas geralmente, vamos partir do princípio que sim, geralmente é o contrário, né? Muitas vezes o atleta vai para um clube grande da Europa, e ele é titular na Lazio, para, na Europa, estar mais próximo da seleção brasileira. Sim, e podia ir para a Juventus, né? Podia ir para a Juventus, onde jogam, enfim, o Danilo Alexandre, que frequentemente estão na seleção brasileira. Acho que isso mostra, claro, a força do Palmeiras como um todo, mas como esse olhar do Dorival Júnior para o mercado brasileiro pode mudar também o olhar dos jogadores para a importância de estar aqui para voltar à seleção brasileira. Enfim, uma tremenda contratação que o Palmeiras fez. Talvez, aí é uma especulação completa da minha parte aqui, mas eu acho interessante. Esse é um jogador que estará no Brasil apenas porque quer, né? Não é uma situação de trecho final da carreira, então não tenho mais o mercado que um dia eu tive. Fernandinho, por exemplo, Sim. Também está no Brasil apenas porque quer, mas ele não estaria onde ele estava, ele não estaria no City, ele não estaria jogando num time desse tamanho, né? Ele estaria provavelmente numa Europa um pouco mais periférica, né? Ele preferiu vir para o clube do seu coração, onde ele nasceu, e está jogando uma barbaridade no Atlético Paranaense. Tem sido muito gostoso ver o Fernandinho jogar. Deu uma assistência para o segundo gol do Atlético Paranaense, o gol do Canóbio, que é uma coisa dessas que parece fácil, simples e tal, mas só um jogador com a visão dele consegue fazer. Então, o Felipe Anderson ele poderia estar na Juventus. A discussão que existe hoje entre especialistas do mercado... Ia ser capa do Jornal Talvez Amanhã. seja até, se não der para mexer... Acho que não der para mexer, cancela, né? Se não der para mexer, mostra. Fica com a versão online só. Essa a versão capa é online amanhã, André. Tudo esporte. Impressa, né? A versão online não vai ser essa. Não. Então, essa é a prévia da capa. Vazou e amanhã. cancela, né? Meu amigo. O debate é esse. Estava indo para a Juventus. Juventus é um clube enorme. Sim. Né? E ele fez uma opção. Em relação a sua estar na vitrine para a seleção brasileira, isso pode indicar, como disse o Gustavo, um olhar diferente da comissão técnica atual, que, por enquanto, ao invés de fazer grandes explorações, né, pelos principais campeonatos europeus, está indo aos estádios brasileiros assistir jogadores de perto, o que é sempre bom, é claro, mas é uma coisa diferente que tem acontecido. Talvez o Felipe Anderson tenha percebido que aqui no Brasil ele tem mais chances de se destacar. Não é em relação a aparecer. No bom português, onde eu posso fazer mais estrago? Jogando pelo Palmeiras ou jogando pela Juventus? Ele talvez tenha concluído que é jogando pelo Palmeiras. E eu não sei se ele está errado. Não, talvez eu acho que ele não está. O Palmeiras vai brigar por coisas que a Lazio não brigaria e que na Juventus talvez, mas enfim. Zupa, aí é o famoso... Alguém chegou assim na redação e falou, gente... Anunciaram lá. Vamos ter que dar um jeito. Essa é a versão online, né? A versão digital
Felipe Anderson, clamoroso. Aliás, é o Karsug, manda um abraço. Adio, vai embora, né? Adeus, Alásio, mas nada de Juve, meu caro Zupac. Agora, eu queria aproveitar chapéu. Boa pergunta, vou ter que mandar um zap pro Vicari. Um dos aspectos mais interessantes, desculpa, Felipe. Imagina. É muita gente envolvida nesse tipo de negociação. E o Palmeiras conseguiu fechar a coisa de um jeito que não é comum. Não é comum. Num cara desse tamanho não é comum. Duas pontas com intermediários, sabe? Não é uma coisa que é tratada por duas pessoas. Então, você, se não vazar daqui... Se não fui eu, foi você. Sabe assim? Sim. E tem, na verdade, assim... Tem o lado do Palmeiras, tem o lado do atleta, assim, não vazou por aqui. E a gente sabe que existem muitos colegas nossos competentes de mercado na Europa, né? Claro. Jornalistas europeus. O Fabrício Romano, por exemplo, que deu que ele iria para a Juve. Exato, e não vazou nem para esses caras, né? Por fora do sistema assim, do Palmeiras, lado do atleta, na Europa, para europeus, também não vazou. Isso foi muito surpreendente. Mas sabe o que eu queria perguntar para você, André, para você também, Zupac, enfim, a sensação que eu tenho é que o Felipe Anderson é maior do que muitos acham no Brasil, não tô, de percepção de torcida. Assim, porque ele tem uma carreira na Europa, mas muito respeitada, assim, respeitável. Você acha isso ou não? Você acha que ele chega com o tamanho que ele tem? Porque eu acho que ele é maior do que a primeira impressão geral. Eu também acho, talvez para a maior parte da opinião pública aqui, ele é um jogador que não é tão visto, não foi tão visto. Sim. Talvez não tenha tanta gente ciente acompanhando, né, nos últimos meses, campeonato italiano, com a proximidade que a gente tem que fazer por questão profissional, para saber como ele está. Como o Gustavo falou, não é o tipo de jogador em relação à situação e quem é e o quanto é necessário investir e trabalhar. Não é o tipo de jogador que essa gestão, estou falando da gestão do time, Abel, costuma trazer. Mas imagine você, o Abel Ferreira, com o elenco do Palmeiras sendo montado para esse ano da maneira que foi. E alguém, assim, talvez a coisa tenha começado pelo próprio Abel, mas consultado, o que ele diria numa situação dessa? Me traga ontem esse jogador. Ontem. Ele pode estar aqui ontem? Não, ontem não dá, mas ele pode vir amanhã. Então, amanhã ele virá. Então, assim, é uma coisa muito diferente, é um movimento excelente do Palmeiras. A expressão mudar patamar ficou famosa em toda e qualquer discussão a respeito de contratações. Como diz o Calçade, eu não vou entrar nessa, mas ele é um jogador que faz diferença. E basta dizer isso. Estará no Palmeiras porque quer. Poderia estar na Juventus. É disso que se trata. Informação do Bruno Vicari. Capello. Então, é chapéu italiano, Capello, tá? E a gente estava falando aqui da imprensa europeia. Deixa eu colocar, então, o Fabrício Romano, que geralmente acerta nas transferências, no mercado de transferência. E aí ele coloca, olha, que nada vai mudar e que vai para a Juve e que é isso. Foi capelaço mesmo. Ele tem que fazer um golzinho, um chapéuzinho, né? E aí depois comemora como o Dudu fez um certo momento, quando ele foi para o Palmeiras. O boné do Vanderlei Nogueira, do grande Vanderlei Nogueira da Rádio Jovem Pan. E falando em Dudu, a gente olhando para esse elenco do Palmeiras, a partir do meio do ano, é um elenco que muda um pouco de característica, né? O Palmeiras vai perder o Endrick, que é o seu atacante, um jogador de muita explosão, que vai para o Real Madrid, e ganha o Felipe Anderson, que não é um cara para o lugar do Endrick. O Felipe pode jogar, a gente viu ali o mapa de calor, jogando mais como um meia aberto pela direita, mas ele pode ser esse meia central, então ele pode ser o Veiga, ou ele pode jogar com o Veiga. E tem a volta do Dudu também. Eu estou muito curioso para ver em que lugar do campo que o Abel vai encaixar o Dudu quando ele voltar. Se ele pensa no Dudu mais ou menos para o lugar do campo em que o Endrick joga, pensando em uma dupla de ataque, Dudu e Flaco, por exemplo, ou se ele vai voltar com o Dudu aberto pelo lado mesmo, voltando a adaptar o Palmeiras para essas peças que ele tem. Então, essa contratação muito boa do Felipe Anderson, a volta do Dudu e a saída do Endrick, elas deixam algumas dúvidas sobre como o Palmeiras vai jogar. Mas como você colocaria o Felipe Anderson nesse time do Palmeiras? Aberto como meia aberto pela direita. Como meio aberto pela direita, jogando junto com o Rafael Veiga.
Tá, porque eu tava falando, você vai tirar o Veiga? Não tira o Veiga. Deixa o Mas Veiga é uma opção para quando o Palmeiras não tiver o Veiga, ter o Felipe Anderson como meia centralizado e outros jogadores pelos lados. O Palmeiras hoje tem sofrido quando o Rafael Veiga não está à disposição. O John, que é um menino da base, não está no mesmo nível do Rafael Veiga, isso demanda uma maior adaptação. O Abel vai ganhando repertório para o time do Palmeiras. Não tem Lázaro que joga pelos lados dois, tem o Felipe que agora vai jogar pelos dois lados, tem o Flaco, tem o Rony que é de velocidade, vai ter o Dudu. Então são jogadores diferentes que permitem os meninos, o Estevão, o Luiz Guilherme, que permitem ao Abel montar o Palmeiras de diferentes formas. E no caso do Felipe Anderson, tecnicamente ele chega para se igualar aos melhores jogadores que o Palmeiras tem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a contratação do Felipe Anderson pelo Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.